Como que você sabe diferenciar um dia produtivo de um dia improdutivo em termos literários? Foi um dia em que você escreveu 1000 palavras? Foi um dia em que você teve um insight importante, em que você achou uma frase perfeita e uma única frase que traduzisse uma ideia fundamental que você queira transmitir? Foi um dia em que você integrou 2 conceitos de livros diferentes, em que você organizou as próximas leituras na fase da pesquisa de um projeto, em que você leu 50 páginas de um livro, fichou 20, organizou 10 páginas de uma palestra. Foi um dia em que você anotou um sonho que você teve, em que você teve uma conversa significativa com um grande amigo, em que você assistiu a um filme que te deixou silencioso, encantado, meditativo. Foi um dia em que você refez uma estrutura e com isso deletou 2000 palavras do seu original. Ou foi um dia em que você escreveu para alguém que você pretende entrevistar para o seu próximo romance? Ou em que você encontrou um horário com essa pessoa? Foi um dia em que você publicou um bom artigo, né? E o que é um bom artigo? Foi um dia em que você teve 2000 curtidas num post no Instagram. Foi um dia em que você foi reconhecido na rua por alguém que você admira. Foi um dia em que você leu um livro de poesia que não tem nada a ver com nada que você está fazendo. Foi um dia em que você fez amor e dormiu por 12 horas. Foi um dia em que você regou as plantas. Olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindos ao Prelo de número 96. E hoje eu vim aqui defender uma ideia de escrita lenta, uma ideia de lentidão como método criativo, como método de produção. É uma filosofia de organização dos esforços, do trabalho, do conhecimento de um modo que seja sustentável e de um modo que seja significativo. E eu vou tomar 3 princípios como base. Primeiro princípio, a ideia de fazer menos. Fazer menos. Sabe? Essa vontade nossa de abraçar o mundo, de acontecer, de... Bom, a gente mantém essa ambição. A ambição não é desnecessária, acho que ela é necessária. Mas você vai fazer menos. Segundo lugar, segundo princípio, você vai trabalhar num ritmo natural. Trabalhar num ritmo natural. Olha que impressionante. Né? Contrapondo isso com, né, esses esforços de forçar, né? De forçar alguma coisa, de impor alguma coisa ao meu estado de consciência, né? Meu ritmo próprio de processamento cognitivo. E, em terceiro lugar, o princípio de obsessão pela qualidade, ou seja, ficar obcecado pela qualidade, ou seja, por um trabalho que não é apenas bom, que é um trabalho excelente, um trabalho que seja seu e que seja excelente, né? Desenvolvendo aí também os critérios do que é um bom trabalho, do que é excelente, ou seja, você vai degustar, aprimorar o seu gosto, né? O seu gosto. Você não vai pressupor de que você tem o gosto pronto, né? Você vai aprimorar o gosto, né? Com acesso a bons produtos culturais, né? Bons livros, bons filmes, boa música, né? Boas exposições, né? Bons diálogos com boas professoras, bons professores. O que eu estou falando aqui é de uma improdutividade produtiva, né? Como eu disse, um processo que seja sustentável e significativo, onde você aceite e acolha uma alternância entre momentos mais intensos de escrita e momentos menos intensos, mais tranquilos, mais reflexivos, mais elaborativos. Muitas vezes, quando a gente está elaborando alguma coisa, a gente não consegue escrever essa coisa. Você precisa discriminar o joio do trigo, no sentido de fazer uma diferenciação radical entre a aparência e a essência, né? Boa escrita, mais do que publicidade, mais do que divulgação,
né? Como que as pessoas fazem? Qual é a diferença entre um texto bom e um texto ruim? E a ideia essencial aqui é que a gente consiga, né, se realizar como autoras, autores, sem estresse, sem burnout, né? Isso não é apenas possível, mas isso precisa se converter num novo padrão. Vou aqui resgatar a provocação que eu fiz no começo do episódio. Como que você diferencia um dia produtivo de um dia improdutivo na literatura, né? Porque fora da literatura é muito curioso, né? As pessoas têm definido a produtividade como uma ocupação e uma preocupação. Não é? O sujeito é produtivo se eu observo ele trabalhando, se eu recebo e-mails dele, né? Se eu recebo mensagens de WhatsApp dele, né? O sujeito é produtivo se eu vejo ele tomando fim de semana para trabalhar, se eu vejo ele cansado, né? Se eu vejo ele esbaforido. Essa é a ideia de vestir a camisa, né? Da empresa, né? A gente tinha padrões, e ainda tem, né, padrões de produtividade na indústria e na agricultura muito claros, né? Na agricultura, se você vamos dizer, aumenta a produção da lavoura, né? Ou seja, um acre rende tantas toneladas de milho por ano, né? E ele passa a render 2 vezes isso, você teve um ganho de produtividade em 2 vezes. Isso até o pessoal encher a terra, claro, de fertilizantes que tornam esse milho um milho oco de nutrientes, assim por diante. Mas isso é uma outra questão. E na indústria, é isso. Uma linha de produção que fabricava 1.000 carros por semana passa a fabricar 2.000 carros, você teve um ganho de produtividade de 100%. Né? Ou seja, essa ideia na indústria e na agricultura não podem ser transportados. Eles funcionam quantitativamente, né? Eles são a base do capitalismo, funcionam quantitativamente, né? Mas esses são modelos que a gente sabe, são desumanos, são exaustivos, não são e não podem ser o nosso modelo. O trabalho cognitivo, ele é felizmente impermeável a essas metodologias, não é? Vou dar um exemplo. Alguém que publica 7 artigos científicos num ano, ele pode ser menos produtivo do que alguém que passa 7 anos sem publicar, né, nenhum artigo, porque está escrevendo um livro que vai ser fundamental, né, no seu campo, ou seja, que propõe uma ideia revolucionária e influente para os próximos 100 anos. Né? Não tem dúvida que esse sujeito que passa 7 anos sem publicar artigos, mas que escreve um livro que é fundamental, esse vai ser muito mais lembrado, né? E tem uma contribuição muito maior do que o sujeito que está cumprindo com os quesitos, né, em geral exigidos do nosso tempo. Né? Alguém que passa um mês sem escrever pode ser muito mais produtivo, né, do que aquele que passa um mês preenchendo um arquivo com palavras redundantes, né, ideias alheias, ideias vazias. Se o Fordismo ele não conseguiu se impregnar na literatura, a pseudoprodutividade sim conseguiu. Né? E é por isso que eu estou fazendo essas comparações. Ou seja, as pessoas, elas, quando conseguem escrever 500 palavras, 1.000 palavras, elas se sentem mais escritoras, né, do que quando elas não conseguem. Ou seja, elas estão utilizando atividades visíveis como um parâmetro para a produtividade real. Né? Bom, eu tô lá me observando, eu estou ocupado, eu estou fazendo alguma coisa. Né? E no século XX, século XXI, isso se tornou um método predominante para avaliar a produtividade, ou seja, ocupação e preocupação. É uma loucura, né? A pseudoprodutividade, ela ocupa o lugar da falta de clareza desses critérios. Né? Quando a gente combina isso com aplicativos, com gadgets, com ferramentas estilosas que nos tornam, né? Falando, nossa, eu estou usando isso, não é? Olha só que bacana, eu com isso, né? A gente fica perdido e a gente trabalha muitas vezes até dobrado. E qual que é a alternativa melhor a essa, né, Thiago? Quais são os parâmetros, então? Como é que você consegue classificar? Como é que você consegue saber se você está no caminho certo?
Afinal de contas, um projeto literário é super dinâmico. Tem dias que você precisa parar mesmo. Tem dias que você precisa sentar e ler poesia. Tem dias que você se sente embotado, e não consegue avançar. Né? Tem dias em que você escreve um pequeno parágrafo que vale pela semana inteira. Não é? E de fato, isso acontece. A minha resposta, né, tem a ver com uma alternativa que seja mais lenta. Né? E vou dar um exemplo para vocês, um caso, contar uma história para vocês. Em 1986, né, o McDonald's, a grande empresa McDonald's, né, tentou abrir um mega restaurante que seria para 450 pessoas na Piazza de Espanha, em Roma. E, como vocês devem imaginar, os italianos eles se revoltaram contra isso. A prefeitura se mobilizou, né? Teve um designer de moda que tinha uma galeria na praça, um sujeito chamado Valentino, que argumentou que o cheiro do hambúrguer ia ficar impregnado nas suas roupas. Né? Um escritor comentou que o que mais perturbou ele era essa ideia de americanização da vida, do estilo de vida italiano. Né? E foi nesse contexto que surgiu um movimento, do qual você deve ter ouvido falar, fundado por Carlo Petrini. E o movimento se chama Slow Food. Né? Eu vou ler um trechinho do manifesto do Slow Food. E daí a gente vai partir e vai derivar para a escrita lenta. Tá bom? É assim. Nosso século, que se iniciou e tem se desenvolvido sob a insígnia da civilização industrial, primeiro inventou a máquina e depois fez dela o seu modelo de vida. Somos escravizados pela rapidez e sucumbimos todos ao mesmo vírus insidioso, o fast life, que destrói os nossos hábitos, penetra na privacidade dos nossos lares e nos obriga a comer fast food. O Homo sapiens, para ser digno desse nome, deveria libertar-se da velocidade antes que ela o reduza a uma espécie em vias de extinção. Um firme empenho na defesa da tranquilidade é a única forma de se opor à loucura universal da fast life. Que nos sejam garantidas doses apropriadas de prazer sensual e que o prazer lento e duradouro nos proteja do ritmo da multidão que confunde frenesi com eficiência. Nossa defesa deveria começar à mesa com o slow food. Redescubramos os sabores e aromas da cozinha regional e eliminemos os efeitos degradantes do fast food. Em nome da produtividade, a fast life mudou nossa forma de ser e ameaça nosso meio ambiente. Portanto, o slow food é, nesse momento, a única alternativa verdadeiramente progressista. A verdadeira cultura está em desenvolver o gosto ao invés de atrofiá-lo. Isso, se a gente procurar, tem diversas bases filosóficas, né, que dão fundamento a essa ideia. Né? Schopenhauer, Thoreau, né? E que se contrapõe a essa tendência de surfar em ideias superficiais. Eu acho que a gente está metade ausente, metade presente, na maior parte das vezes, no cotidiano. Né? Isso é prejudicial para a escrita? Sim, isso é prejudicial para a escrita, para a leitura também. Né? A gente está sempre de saída, está sempre apressado. Né? O celular ele reuniu controle remoto e televisão, né? E a gente não sabe de onde vêm as coisas, a gente não sabe como as coisas são feitas, a gente vive numa espécie de metafísica, né? Da vida moderna. De onde vem o salmão do seu sushi? Né? Como que está o dia a dia do seu pai, da sua avó, do seu avô, do seu filho, né? Com quem você convive às vezes todo dia, mas, né, de quem você não sabe muita coisa, né? O que eles pensam, né? Como eles se ocupam. Sabe, você pensa no que seus amigos falaram numa última conversa, em algo que alguém disse de passagem, porque eventualmente estava tímido, né? Isso na literatura faz diferença, não é? A gente tem um ruído na literatura que é essa noção de dever, que é essa noção de obrigação. Né? A noção de dever, a noção de obrigação,
é o cupim do espírito criativo, né? É aquilo que remói, que destrói, vai comendo, né, o espírito criativo por dentro. A gente precisa, portanto, combater um senso de obrigação para que ele não polua, para que ele não corrompa o nosso desejo de escrever. Dentro do movimento do slow food, a proposta é de fazer refeições lentas, né, comidas, né, desfrutadas vagarosamente, né, com tempo, feita de ingredientes locais, feita de ingredientes sazonais, né, ingredientes da estação. E depois eles desenvolveram, né, introduziram conhecimentos da cozinha regional na gramática das escolas, né, e implicou em esforços para preservar a comida tradicional, né. Hoje em dia, o movimento Slow Food tem encontros bienais na cidade de Turim, na Itália, e esse movimento tem sede em 160 países, né? Muita gente achou, a princípio, que se tratava de uma nostalgia pequeno-burguesa, mas o que se revelou do movimento Slow Food é que se trata de um projeto político, né? Não é de um projeto hedonista, mas de um projeto que, vamos dizer, combate essa atomização da nossa vida, né? Essa privatização da nossa vida. A Itália, eu acho que é interessante que tenha surgido lá, porque se você conhece um italiano, você sabe que os italianos eles têm muito orgulho da própria comida, dos próprios processos, não é? Tem muita história, a comida deles. Cada região vai ter um tipo de vinho, vai ter um sabor diferente, vai ter um tipo de uva, vai ter a sua pasta lá específica e eles valorizam aquilo e tem um gosto, um sabor muito difícil de encontrar em outros lugares, né? Quando você come ali, depois você viaja para outros lugares e pede a mesma coisa, algo se perde mesmo, né? Tem algo ali da terra que é preservado, né? E isso que é até meio chato, né? Às vezes a gente encontra pessoas que têm essa obsessão e podem soar à primeira vista chatos. Só que é uma chatice que a gente devia se apropriar dela muitas vezes, dentro da nossa cultura, né? Acho que não valorizar a culinária italiana, valorizar a nossa culinária. Não valorizar o fazer, né, do europeu, mas valorizar o nosso fazer, né? Valorizar a nossa comida, a nossa variedade, a nossa riqueza de insumos, de processos de cozimento, etc., né? O nosso regionalismo, né, de como cada lugar que você vai no Brasil também produz a sua gastronomia. Eu acho que a gente tem a melhor gastronomia do mundo. Claro, somos suspeitos para falar, mas eu acho. Claro, a italiana é fantástica também. A gente também tomou muito da culinária italiana, mas a gente tem outras culinárias aqui. E a gente se apropriou dessa culinária, não é? Mas, de qualquer modo, o movimento Slow Food, ele tem, acho que, duas ideias, né, que podem ser aplicadas na produtividade cognitiva, literária, né, em oposição aos excessos da modernidade, né? Em primeiro lugar, existe aí uma relação com a comida que faz com que a nossa aproximação do fast food seja algo vulgar, né? Seja algo empobrecido, seja algo banal, né? A comida do fast food ela é vulgar, ela não leva em conta aquele que faz, aquele que cozinha, né? Ela não leva em conta, né, a alegria daquele que está cozinhando para você. Imagina a quantidade de gente que está cozinhando infeliz para você e você está achando que aquilo e está entregando essa comida para você infeliz, né? Tá fazendo isso porque não pode estar fazendo outra coisa, né? E essa infelicidade ela é impregnada na comida, né? É muito diferente da gente fazer a nossa própria comida. Por pior que a gente cozinhe, por pior que seja a nossa cozinha, né? Esse esforço, né, ele vale mais, né? Se a gente consegue, é claro. Ah, mas Thiago, eu tenho 3 filhos, tal, etc, etc.
Não, eu tô falando quando a gente tem uma margem. Claro, quando a gente não tem uma margem, estou discutindo, a gente não tem uma margem, não tem uma margem. É justamente essa a ideia da escrita lenta, né? A ideia de uma produção no próprio ritmo, humana, e assim por diante. Mas o que eu acho bonito desse movimento é que ele não apenas tece uma crítica, né, mas como propõe algo que seja muito mais sensual, muito mais interessante do que aquilo que estão tentando nos jogar como uma solução. E, em segundo lugar, tem um segundo traço do movimento que eu acho revolucionário, que é esse resgate de ideias, né, provadas, testadas e aprovadas pelo tempo, né? Na verdade, slow food não é senão a atividade da comida, do cozinhar e do comer até há 50 anos atrás, né? A história da civilização é uma história lenta, né? E desde que a civilização existe, as pessoas comem em comunidade, recorrem a produtos locais, né? Tomam tempo para fortalecer os seus laços, né? E aí é daí que a gente fala de uma ideia de lentidão como método. Uma lentidão como método e um elogio da experiência, né? Esse movimento de lentidão, ele inclui a cidade, né? Hoje em dia a gente fala, tá se falando muito sobre cidades lentas, sobre a medicina lenta, né? Sobre o consumo midiático lento, sobre o cinema lento, né? E tudo isso é um resgate da humanidade. É uma forma de aproximar o ritmo das grandes cidades das pequenas cidades, né? Isso também aparece no movimento dos 4 dias de trabalho por semana, né? Isso aparece em grandes empresas, né, multinacionais, como a Microsoft, por exemplo, que no Japão o pessoal tem a tradição de trabalhar muito, né, de se refastelar de trabalhar, né? Eles trabalham até nos horários em que você não pede para eles trabalhar, eles querem mostrar serviço e trabalham e trabalham, né? A Microsoft proibiu eles de trabalhar mais do que 4 dias, né? Os funcionários até tentaram, né, trabalhar mais, mas eles foram proibidos terminantemente de trabalhar mais. E o que se viu foi um aumento da produtividade, né? É por isso que eu digo que esse movimento ele não exclui a ambição. Ele toma como base aquilo, assim como o slow food, dentro da literatura, do campo do pensamento, da escrita, ele toma como base o ritmo de trabalho que foi feito também até há 50 anos atrás, dos filósofos, dos cientistas, dos músicos, dos artistas, dramaturgos, trabalhadores do conhecimento e assim por diante. E a gente pode derivar daqui ideias que são ideias simples que você pode aplicar no seu cotidiano, mesmo que você não seja um profissional liberal que tenha flexibilidade total de horários, não é? Eu acho que ele pode ser visto como um modo sustentável, mais humano de integrar os nossos esforços artísticos a uma vida que seja uma vida bem vivida, né? A escrita lenta, ela transforma a atividade numa fonte de sentido e não de sobrecarga, né? E podendo assim criar algo de muito valor, né? Eu vou dar 2 exemplos, né? Um exemplo de um escritor da New Yorker, um jornalista da New Yorker, que produziu muito. O que você não pode falar desse sujeito é que ele não é produtivo. O nome dele era John McPhee. O John McPhee tem um livro sobre escrita que chama Draft Number 4, rascunho número 4, em que ele conta que ele passou 2 semanas numa mesa assim de piquenique, num parque, sentado, né, a essa mesa, debaixo de uma árvore, pensando em como que ele ia organizar o texto dele, que ele estava escrevendo, né? O que acontece? Ele tinha passado os 9 meses anteriores, né, recompilando, ele ia escrever sobre uma região, né, sobre o que estava passando essa região, uma região florestal dos Estados Unidos, né? E ele recompilou histórias de personagens, ele recriou diálogos, ele fez descrições de lugares específicos, ele construiu o histórico político, ecológico, geológico de toda essa região, né? O que foi resultado desses tantos meses de pesquisa, né?
Só que ele não sabia como que ele ia organizar isso. Porque isso é tudo num texto, né, gente? É muito importante. Como é que você vai apresentar isso? Como é que você organiza isso num texto? Isso faz a diferença de virar um livro chato, né, ou um livro fascinante, um livro muito interessante, né? Isso que se transformou num texto de 30 mil palavras, né, precisou de 2 semanas dele matutando ali debaixo da árvore, né, deitado ali, né, com esse tempo. E aí você pensa, nossa, é isso que eu estou falando de cupinização da criatividade. É o que ele não tinha, porque ele sabia que ele precisava desse tempo. E ele não ficava se obrigando a fazer mais nesse momento. Ele sabia que naquele momento ele tinha que parar e ele tinha que meditar. Claro, nem todos nós temos esse, aliás, quase nenhum de nós, né? Eu não tenho esse tempo de ficar embaixo de uma árvore, obviamente. Mas eu acho que tem ideias daí que podem ser depreendidas, né? Depois de 2 semanas, ele teve, vamos dizer, um insight de que ele poderia se valer de um dos personagens, uma das primeiras pessoas que ele entrevistou no trabalho de pesquisa, e que conhecia muito da região, o sujeito idoso, e que a partir do passeio que ele faz com esse sujeito, ele poderia ir recriando os temas, né, que ele queria abordar no texto. Né? Olha que interessante. Isso é uma linha narrativa, isso é um fio, não é? E ele ainda, claro, ele levou mais um ano, né, para escrever, para terminar o texto, depois dessas 2 semanas. E produziu ali 30 mil palavras, um texto grande, é quase um livro, não é? Uma novela quase. E aí você pensa, poxa, mas esse sujeito é produtivo? Se você olhar para a quantidade de prêmios que ele ganhou, para os livros que ele publicou, se você entra na Amazon, porque esses livros não estão traduzidos para o português, a quantidade de livros que ele lançou, né? O sujeito não pode ser considerado improdutivo, de jeito algum, não é? Outro exemplo que eu quero dar é um exemplo próprio, porque esses exemplos que são nossos, vocês sabem, se você me acompanha no Prelo, eu não costumo trazer muitos exemplos dos meus livros, porque eu gosto de trazer dos outros livros. Se você quiser ler o meu livro, fique à vontade. Mas eu tenho essa tendência de querer apresentar autores, até autores que talvez você não conheça, né, e que eu admiro muito. Mas hoje eu vou falar de uma cena. Eu estava pensando nesse episódio. Esse episódio tem como base um livro que saiu recentemente. Ele se chama Slow Productivity, né? Ou seja, produtividade lenta. E a partir disso que eu comecei na verdade, continuei a refletir sobre essa ideia, né? Já vem de antes e tal. De um autor chamado Cal Newport. Eu vou deixar a descrição, a referência na descrição do episódio, tá? E enquanto eu estava pensando sobre esse episódio, não me ocorreu essa cena, né? Essa cena do meu último romance, um livro chamado Dionísio em Berlim, publicado pela Quelônio, editora Quelônio. E tem uma cena em que o nosso herói, nosso protagonista, ele cresce num mosteiro, né? Num mosteiro no Nepal. E eu precisava dar, vamos dizer, um pouco essa noção desse crescimento, dessa maturidade, do tempo passando, né? Dar essa noção da passagem do tempo enquanto ele aprendia, né? E aí, você vê a ideia de composição. O que é a ideia de composição? Você não vai lá simplesmente senta e escreve. Porque muitas vezes você não sabe o que você vai escrever. Você está convivendo com aquelas ideias, com aquele texto. Eu levei anos para escrever esse livro, Dionísio em Berlim, né? E nessa passagem, eu tive uma ideia de combinar 2 textos. Eu tomei 2 textos como matriz. Então, o primeiro texto eram as citações que o Montaigne é um grande ensaísta, o primeiro grande ensaísta, na verdade é difícil dizer, talvez o primeiro grande ensaísta ocidental, né? Porque no Japão, na China, a gente tem outros ensaístas que são tão mais relevantes, né? E ele tinha na biblioteca, né, em que ele escrevia, produzia os seus ensaios,
ele tinha placas com frases, com citações em latim lá, né, que são, vamos dizer, uma súmula da filosofia ocidental decantada, desde os gregos, né, e que ele tinha pregado ali, fixado para não se esquecer, porque eram valores, né, e eram dos valores mais importantes que ele julgava para si. Montaigne é um grande pensador, eu admiro muito ele, gosto muito dele. E eu pensei, poxa, eu podia usar essas citações e combinar com as citações do Oriente, né? E eu tinha feito uma viagem para a Tailândia, e num dos templos que eu visitei na cidade de Chiang Mai, ao norte do país, havia um templo que tinha também, vamos dizer, num jardim do templo, tinha plaquinhas, né, com dizeres da filosofia budista, né, dentro da orientação Theravada, que é a orientação tailandesa. Mas vamos dizer, eram frases, eram citações, eram dizeres, eram ensinamentos que tinham muito essa característica, né, mais entendida como oriental, uma filosofia oriental e assim por diante. É difícil fazer qualquer tipo de generalização, mas para o propósito do meu trabalho, aquilo caía muito bem. Porque o que eu fiz, né? Como que eu descrevi essa cena? Eu combinei as frases da biblioteca de Montaigne, as frases desse templo em Chiang Mai e o meu personagem, né? Na verdade, é uma grande reflexão sobre esses dizeres contrapostos. É quase um jogral. Ele joga refletindo. É como se fosse uma mentalidade adolescente, só que uma mentalidade adolescente orientada pelos monges, que eram os professores dele, né? E, ao mesmo tempo, tem uma dimensão do jogo, de uma escrita mais lírica, mas o texto pode soar hermético para vocês. Aquelas pessoas que leram o livro, né, e passaram por essa cena, elas jamais conseguiriam depreender, né, que essa cena foi escrita de uma forma tão lenta, né, quanto essa, né, de que essa é uma história longa e que rendeu, vamos dizer, 1,5 página de livro. Eu vou ler para você um trechinho dessa passagem, né? A cada dia ensinavam essa sabedoria milenar. Ele ouvia cada frase e meditava. E não estava pronto, porque a maioria dos dilemas ele ainda não enfrentara. Sem a chance de errar, a sabedoria ficava pela metade, e ainda não lhe fora dada tanta autonomia para errar, né? O que ensinaram? Que sem os princípios não havia fins. Predicaram: a simplicidade do homem bom é difícil de seguir. A simplicidade do homem mau é fácil de seguir. Seguir o difícil, portanto. Mas aí devolviam: o malogro ensina o homem a lograr. Seguir o fácil? Para malograr e daí seguir o difícil do homem bom? Começar pelo fácil ou pelo difícil? E diziam: não há melhor efeito do que o provocado pelo mérito. Merecer. E como? Hoje é melhor que amanhã. Hoje é melhor que amanhã. Olha que interessante. Isso é muito zen budista, né? Merecer hoje. Merecer este prato de arroz. Merecer as pipas que se debatiam contra a luz. Merecer o esquilo que vinha brincar, que fugia dele. É preferível uma verdade desagradável a uma mentira agradável. Tá vendo? Essas são citações. São essas frases. Contar que derrubou os vasos, que foi sem querer, mas o agradável não é uma forma de verdade. Dormir não é uma forma de verdade. A pipa ou o esquilo mentem ou dizem a verdade. A saudade é uma verdade. O bom e o mal, que os outros não veem, é visto por si. A angústia abrevia a vida. Há que buscar o desagradável e não angustiar-se com ele. Ou seja, é uma combinação das citações, né? De tentar ver, bom, mas é uma contradição isso? Não é uma contradição? E assim por diante. Há que buscar o desagradável e não angustiar-se com ele. É isso, então. Malograr sem angústia para aprender a lograr. Desconfiar do que é agradável. O rosto é visível e o pensamento é invisível, disse o mestre na língua estrangeira. A água dissolve a pedra. O mole submete o duro por insistência. É preciso, suave, insistir, merecer a pedra, não se angustiar com ela. E assim por diante, né? Ele vai e segue e tal. Esse é um exemplo de
escrita lenta, né? De um livro que levou muitos anos para ser escrito, que teve seu projeto, que teve sua reflexão, teve os seus sonos, as suas vigílias, teve os seus sonhos, né? Enquanto eu escrevia esse livro, eu passei alguns aniversários, né? Então, isso me transformou, porque você com 34, com 35, com 36, você não é a mesma pessoa, né? Assim como com 44, como com 45, né? E eu acho que até para seguir um pouco a nossa filosofia da lentidão, eu vou continuar conversando sobre esse tema no próximo episódio do Prelo, né? A gente vai continuar falando sobre a lentidão como método e eu vou desenvolver esses 3 princípios, né? Em primeiro lugar, fazer menos. Em segundo lugar, trabalhar num ritmo natural. Em terceiro lugar, ficar obcecado pela qualidade. Minhas amigas, meus amigos, curtam o episódio, sigam o Prelo no seu tocador favorito, deem 5 estrelas, né? Indiquem para os amigos. Isso é muito importante para a gente crescer, para a gente compartilhar a mensagem com mais gente, né? E discutir a lentidão como método com mais gente. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Tchau!